Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que bom estar com vocês neste encontro de espiritualidade no lar, desse retiro. Que alegria poder partilhar a palavra de Deus e como é importante a gente ter esse momento de parada, de reflexão. O próprio Jesus nos ensinava, não é? Ao subir no monte, o quanto é necessário a gente ter esse diálogo, esta intimidade com Deus. É claro que o sacramento, ele é uma aliança de amor entre dois corações. Por isso, ambos deixarão pai e mãe e formarão uma só carne. E nós acreditamos nisso. Mas como que é importante também que cada coração tenha o seu espaço para Deus. Por mais que vocês se amem, haverá no coração de vocês um lugar que somente Deus pode preencher. E esta é a intimidade com Deus. Esta é a intimidade através deste tempo que vocês estão dando para Deus. Buscar este Deus que está dentro de vocês. Santo Agostinho dizia isso. Procurei tanto fora, mas tu estavas dentro de mim. É necessário parar, escutar o coração. E após visitar este solo sagrado, que é o nosso coração, nós vamos visitar o solo sagrado da nossa casa, da nossa morada, do nosso aconchego. Ah, como é gostoso esse nosso aconchego, esse nosso jeito de ser feliz. A casa é a acolhida, é a presença do Deus que nos protege. E como é bom, não é? Ter esse espaço onde nós podemos nos aconchegar, nos proteger. Essa igreja doméstica. Sempre que nós nos reunimos em nossas casas, nós recordamos a igreja primitiva, os primeiros cristãos que se reuniam em pequenas comunidades. O movimento nos proporciona isso, não é? Este reunir-se em pequenas comunidades em um lar, em uma casa. Portanto, quando nós chegamos para a reunião das equipes, nós devemos dizer para aqueles que nos acolhem: a paz esteja nesta casa. Como disse Jesus para os discípulos, desejem a paz, levem a paz para os lares. Eu acredito muito que uma das belezas do movimento é justamente esta visita ao lar. É muito importante nós irmos ao templo, à nossa igreja, à nossa comunidade, nos encontrarmos como irmãos, mas também é importante essa visita à casa, à nossa casa, o nosso aconchego. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar que está é santo. A nossa casa é solo sagrado de Deus, onde Deus se manifesta através da família. Tirar as sandálias dos pés. A sandália significa para a gente o despojamento. Algo tão usado na época de Jesus, não é? E ainda tão usado hoje, principalmente pelos religiosos, pelos frades. A sandália nos remete à missão, à caminhada, a fazer o caminho. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, também é território de missão, de evangelização. E como nós sabemos o quanto é difícil evangelizar dentro do nosso lar. Como é difícil nós mantermos essa dimensão do sagrado dentro da nossa família. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante quando nós reconhecemos a nossa casa como este local onde Deus nos convida a fazer a experiência do amor. Assim como Moisés fez, que se aproxima dessa chama, que se aproxima de Deus para escutar Deus. A nossa casa nos aproxima de Deus, do outro,
dessa chama que é a família. E essas sandálias nos convidam a esta missão no nosso lar, em cada cômodo, em cada lugarzinho da nossa casa, do nosso aconchego. Assumir esta missão. Mas ao mesmo tempo, Deus nos convida a tirar essas sandálias para pisar este solo que é santo. O despojar-se, o confiar em Deus, o tocar neste solo sagrado, que é a casa de Deus. E quando eu tiro as sandálias, eu sinto com o pé. E o pé tem um significado tão importante no corpo, porque nós sentimos a energia do lugar. Pisar na terra, pisar na grama, pisar no solo da nossa casa, sentir a nossa casa como este coração de Deus. É tão gostoso quando eu vejo os casais preparar a sua casa para acolher a equipe. Como é gratificante mostrar a casa, a decoração, todo o carinho, abrir as portas da sua intimidade para acolher aqueles que chegam. Esse cuidado, este zelo com esta casa enquanto estrutura, enquanto decoração, enfim, tantas coisas que a gente gosta de mostrar. Mas também essa preocupação de que esta casa seja esse lugar sagrado. Como é gostoso quando a gente escuta: que casa gostosa, que casa aconchegante, que casa acolhedora, que casa com a presença de Deus. Isto é o mais importante para aqueles que chegam. E tocar este solo sagrado é ter a certeza de que nesta casa Deus se faz presente. E aí também eu observo muito quando a família coloca uma oração na porta, uma imagem acolhendo aquele que chega. E eu sempre digo para os meus casais, aqueles que eu acolho para o sacramento do matrimônio, da importância de terem um espaço sagrado na sua casa, uma referência do sagrado, o lugar onde todos possam se dirigir, fazer uma oração antes de sair para o trabalho, ao chegar de casa agradecendo pelo dia, pela família, um terço em família, enfim. A referência do sagrado nos ajuda a não esquecermos de que Deus está presente. E uma palavra que é muito importante para o movimento, e nós sabemos que foi o grande desejo do Padre Cafarel, quando ele começou aquelas primeiras reuniões, a santificação dos casais. É claro que como cristão, como cristã, nós devemos buscar a santidade. É o caminho que nós devemos percorrer, almejar a santidade, nos configurar ao Cristo. Cristo que é o centro da nossa espiritualidade, da nossa fé, o centro também do movimento. E Deus nos diz: tire as sandálias, toque este lugar que é sagrado, pois este lugar é santo, é lugar de santificação, é lugar de crescimento, é lugar de transformação, de regeneração. Como é gostoso quando nós voltamos para a nossa casa e acolhemos e somos acolhidos por aqueles que ali estão. A gente até fala às vezes quando nós viajamos, né? É muito bom viajar, mas voltar para casa não tem preço. É muito bom dormir em outros lugares, mas dormir em casa, na nossa cama, no nosso aconchego, não tem preço. E este lugar que é santo também é preparado para este Deus se fazer presente. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar, o solo que pisa é santo. A santificação, a união da família, a vivência da fraternidade. Abrir as portas, não somente da nossa casa, mas também do nosso coração.
fazer dessa casa a igreja doméstica, a consagração da nossa casa, a oração, a bênção. Como isso é importante para nós. De trazer para a nossa família aquilo que nós aprendemos na igreja como comunidade. Quero também chamar a atenção de vocês para a mesa dentro da nossa casa. A mesa que nos reúne, a mesa que nos congrega. O altar na Santa Eucaristia é uma atualização deste encontro da família. Jesus sentava para rezar, para se encontrar com aqueles que ele amava, para partilhar o pão. E é ali que acontece esta experiência tão linda de amor, de doação e de entrega, em que Jesus diz: fazer isto em memória de mim. A memória é celebrada também nas nossas casas. A mesa nos remete à partilha, o respeito pelo alimento que é sagrado, por este momento que é sagrado entre nós. Por isso nós, enquanto movimento, devemos valorizar este momento da mesa, da partilha, do crescer em comunhão, partilhar a palavra, partilhar a vida. Hoje, diante de tanta correria que nós vivemos, cada um está num horário frenético. É quase impossível valorizar este momento de estar juntos. Mas isto é essencial. É o momento em que você olha nos olhos. É o momento em que você acolhe. É o momento em que você ajuda a servir, não é? Eu acho tão bonito quando numa mesa há essa preocupação de passar para o outro, às vezes, uma salada, um alimento, sem precisar o outro pedir. E se a gente for parar para pensar, a gente está servindo. Me dá aqui seu prato, deixa eu te servir, né? Às vezes a gente até fala: nossa, mas está tão grande, você está colocando comida ainda para ele. É o serviço. Isso pode ser feito pela mãe, pelo pai. O filho servir a mãe. Mãe, quer que eu coloque para você? Filho, deixa eu te servir. E ali na mesa acontece este mistério tão lindo da comunhão. A comunhão na família, que é solo sagrado, onde Deus se revela e diz: eu sou o teu Deus, o Deus que está presente neste lar, nesta casa, promovendo a comunhão, promovendo a partilha. Quero que muitas casas tenham essa experiência do movimento. Bendita seja a primeira casa que o Padre Cafarel se reuniu. Benditos sejam os primeiros casais que abriram as portas de suas casas para acolher este movimento. Benditos somos nós hoje, que também que abrimos as portas de nossas casas para receber este movimento que é tão lindo e que nos traz tanto ensinamento. O que você tem feito da sua casa? O zelo, o cuidado. Esta casa tem sido uma casa de oração, uma casa de partilha, uma casa de comunhão. O respeito por aqueles que estão nesta casa. Como você tem cuidado do seu ninho de amor, deste lugar onde vocês têm se encontrado como casal. Esse quarto que traz a intimidade desse encontro profundo de amor, no afeto, na sexualidade, deste sacramento que vocês assumiram de Deus, que é sagrado para vocês, porque é ali que vocês se renovam, é ali que um acolhe o outro nas suas dificuldades, nas suas fraquezas. Esta casa, este sofá, o quarto dos filhos tem sido lugar de reabastecimento da fé, reabastecimento do amor, da escuta desses filhos que chegam, do perdão, do diálogo, do crescimento em família. As nossas casas
nos fazem lembrar deste coração de Deus que nos cuida e que nos protege. Espero que este momento seja de uma profunda busca de Deus na vida de vocês. Tenho falado isso ultimamente, que este tempo de pandemia tem nos mostrado o quanto o nosso movimento é importante. O quanto o nosso movimento tem feito a diferença na vida dos casais. O quanto este carisma é precioso para o sacramento do matrimônio e também o sacramento da ordem. Que os lares possam receber as equipes, que muitas casas realmente façam essa experiência de ser solo sagrado, deste encontro com Deus. Que tenhamos esse respeito com os nossos lares, que além de um sonho conquistado, não é? Porque muitos desejam a sua casa própria, ter o seu lar, a sua segurança, o tanto que isso é importante para a gente. Que além de ser esse lugar, né, de estrutura, de significado para essas famílias, de pertença, também seja esse lugar onde Deus se revela, onde essa chama arde sem se consumir, para que tantas famílias possam viver essa experiência tão linda de Deus que nós estamos vivendo. E aí eu quero deixar uma reflexão para vocês, para que vocês possam partilhar em família. A nossa casa, além de abrigar a nossa família, tem sido a casa de Deus? Uma primeira reflexão. E uma segunda. Este solo que pisamos tem sido um solo sagrado, onde vidas são transformadas, onde nós crescemos como família e principalmente onde acolhemos pessoas tão importantes que amamos. E uma terceira reflexão: as pessoas, ao visitarem a sua casa, ao saírem deste lar, o que elas falariam? O que vocês gostariam de escutar dessa experiência de visita que tantos e tantas fazem na casa de vocês? Que Deus vos abençoe, vos proteja, vos fortifique, para que renovem cada um de vocês. Nesta casa é o coração, a casa que é o nosso lar, a casa que é a equipe, esse carisma tão lindo e que pode sim resgatar os casais, dar sentido ao matrimônio e deixar o nosso mundo mais leve. Um beijo, um abraço e até breve. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derramarem as sandálias e descansem. Este solo é terra santa, irmãos meus. Beijo. Queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Frei Leonardo Essione Sil, no setor norte metropolitano. Olhando para a temática, para a proposição desse nosso encontro desse final de semana, eu gostaria de refletir com as nossas equipes e casais sobre esse tema bonito, né, que é um dos PCEs mais importantes e fundamentais para a vida do nosso movimento, que é o dever de sentar-se. O dever de sentar-se, ele nasce de uma motivação bíblica, de uma profunda reflexão do Padre Cafarel. O Padre Cafarel pensou muito olhando para o Evangelho de Lucas, né, e observando aquela orientação que é dada, né, quando você se põe a construir algo, você precisa sentar, calcular, verificar se tem condições de poder terminar a obra, senão essa obra ficará inacabada
e você correrá o risco até mesmo de ficar envergonhado. Muito interessante que esse é um dos fundamentos bíblicos do dever de sentar-se. Mas olhando para esse movimento do êxodo, no qual Deus se revela através da sarça ardente na experiência da revelação no Monte Sinai, nós podemos observar que ali é o lugar da intimidade do mistério de Deus. Por isso Moisés tira as sandálias dos pés, pois o lugar que ele toca, a terra que ele pisa é santa. É o lugar do encontro com o mistério de Deus, o totalmente outro. Pois desse mesmo modo, o dever de sentar-se é o lugar do encontro com o mistério do outro, da outra, do cônjuge. É ali que você vai encontrar com o mistério da vida do outro. Por isso, o dever de sentar-se não pode ser um exercício no qual o casal entre de qualquer maneira. Mas é um momento que precisa realmente ser preparado, como essa terra santa na qual você tira as sandálias para tocar. E vai como as alpalpa dela se aproximando à medida em que o outro permite que você se aproxime. Porque ali está o mistério da alteridade, da vida do cônjuge, da pessoa que está partilhando a vida com a outra. E aí é a experiência também da revelação do outro, a experiência do encontro, a experiência de descobrir naquela alteridade um sinal vivo da presença de Deus, porque nós somos sua imagem e semelhança. E porque somos sua imagem e semelhança, nós temos sempre algo a revelar de Deus um para o outro, sobretudo o casal, o cônjuge na sua intimidade, na sua vida, no seu encontro, na sua relação familiar, na sua relação conjugal e também na sua relação pessoal. Então essa experiência do êxodo, essa experiência da montanha, essa experiência do Sinai é a experiência do dever de sentar-se também, onde o casal pode redescobrir os caminhos que pode percorrer através do diálogo, através da verdade, da sinceridade, da cumplicidade, da amizade e, sobretudo, da caridade. Porque a verdade dita sem caridade torna-se uma violência. Portanto, o casal necessita de viver nessa intimidade do mistério divino, também à luz da verdade, mas, sobretudo, na caridade. Porque a caridade faz com que a verdade seja trazida de uma maneira aceitável, de uma maneira amiga, de uma maneira amorosa, profunda e corajosa. Então o dever de sentar-se, eu posso dizer assim, ele é o ponto de equilíbrio da espinha dorsal das equipes de Nossa Senhora. Ele está assim no centro dos PCEs, né? Porque é aquele PCE responsável por fazer com que o casal, na sua rotina, na sua jornada de trabalho, de família, de cuidado com a casa, com os estudos, das tarefas que realiza, possa realmente encontrar um espaço para encontrar com Deus através do outro também, de afinar o seu caminho, de afinar a sua proposta, de descobrir as falhas, de se perdoar, de reorientar o caminho. Vou dizer assim, o dever de sentar-se é como se fosse um prefácio do retiro, da oração conjugal, né? Tudo por dele brota e para ele também retorna. Então é um PCE fundamental no qual o casal tem a grande oportunidade de colocar-se diante do seu compromisso, diante um do outro e ver os rumos da sua vida, da sua caminhada. Não é uma experiência formal, mas é uma experiência de encontro, é uma experiência de proximidade, é uma experiência de revelação do mistério do outro. Assim como Deus se revela no Monte Sinai, o episódio da revelação de Deus na sarça ardente que não se consome, assim também é a experiência do casal que se encontra com Deus através do encontro um com o outro, no diálogo, na alteridade, no companheirismo, na amizade, na compreensão, na busca de um caminho e de uma orientação na qual os dois possam percorrer juntos. Então esse é um dos PCEs mais importantes que a gente
Assim, nunca pode perder de vista, nunca pode flexibilizar, nunca pode deixar de lado, sob o prejuízo de deixar de lado até mesmo o bom andamento, o bom entendimento da vida a dois, que só pode acontecer pelo diálogo, por um diálogo amoroso, atento, cuidadoso e delicado, para receber, acolher e trazer para si o mistério da revelação do outro, com toda a sua alteridade, com suas alegrias, com suas dificuldades, com suas dores, com suas lutas, com tudo aquilo que faz parte da sua condição e da sua realidade. Então, tendo essa oportunidade de dirigir-lhes algumas palavras, gostaria de chamar a atenção para o dever de sentar-se como uma experiência de encontro do amor revelador de Deus na figura do cônjuge. É ali que eu vou escutar a Deus na intimidade do mistério e da vocação que eu vivo com a outra pessoa. É uma experiência de revelação, uma experiência de descoberta, uma experiência também desafiadora que provoca e convida o casal a trilharem um caminho juntos e não separados, a se entenderem, a se compreenderem e se amarem ainda mais, porque a gente só ama quem a gente conhece de verdade, e é na experiência do diálogo, do encontro, que a gente se conhece, que a gente conhece a verdade de cada um, aprende a amar, respeitar e acolher. Então, que vocês possam viver essa graça como equipes de Nossa Senhora, como movimento das equipes, que tem a sua orientação mariana, bonita, para que a gente possa aprender a escutar, escutando, acolhendo o outro como ele é, e a partir daí responder com amor às interpelações que forem apresentadas. Que assim seja, que Nossa Senhora, a mãe de todas as equipes, possa nos iluminar nessa caminhada bonita e fecunda da revelação do amor de Deus em nossas vidas. Deus abençoe.